psicometria de ambiente, vocês sabem disso, né? O que é? A pessoa entra e consegue ver uma cena que já aconteceu no passado. A Ivone, às vezes, também tinha isso, descrevia, e às vezes certos casos eram até resolvidos por conta disso. Pode passar. Agora, ela escreveu Romances Lindos. A história dela com Tolstói é muito interessante. Um dia esse espírito, imagina, um dos maiores escritores da humanidade, né? Esse russo, queridíssimo. Outro dia eu lá no Rio, convivi com uma moça russa que era diretora do Museu Casa. Como eu trabalho no Museu Casa, eu conheço muita gente que trabalha no Museu Casa. O Museu Casa Leon Tolstói lá na Rússia. Aí ela falou assim, olha, lá na Rússia ele é tão amado, que onde ele passou virou museu. Então ela disse assim, não é o meu não. Onde ele dormiu aqui é museu de Tolstói, porque ele era muito querido. Ele escreveu Guerra e Paz, escreveu Ana Karenina, e quando ele desencarna, que ele chega na espiritualidade, que ele viu que aquela cena, né, que aquela situação da Ana Karenina que se suicida de uma maneira trágica no final do romance, inspirou muitas moças a se suicidar. Ele entra e diz assim, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso alertar, eu preciso fazer alguma coisa para redimir, ele usa até essa palavra, para me redimir dessa situação. Então ele começa a procurar, e aí ele encontra a Dona Ivone, né? E ela então escreve Ressurreição de Vida, que é um livro lindo, com vários contos, com aqueles cenários, né, da Sibéria, da Rússia e tal. No primeiro, só para vocês terem um gostinho, na primeira história, Tolstói, ele conta que quando ele chega na espiritualidade, ele é levado a uma reunião, e que aquela reunião, quem está presidindo e falando? Zaqueu. Vocês já leram isso? Conhecem esse livro? Não deixem de ler. E depois vários romances, onde o Tolstói, em Ressurreição em Vida, em Sublimação, ele escreve junto com Charles. Tudo isso eles alertam para o problema do suicídio. Porque Dona Ivone, a grande missão dela era a divulgação da problemática do suicídio. Né? Porque o suicídio ficava uma coisa assim meio encoberta, meia coisa assim, aí ela colocar a gravidade, o sofrimento que isso. Então, em todos os livros, em todos os romances. Só que ela fez isso através de romances, coisas lindas. E quase todos os livros, eles pegavam às vezes uma encarnação onde ela participava. Ela foi protagonista, muito interessante. E eu depois que estava lendo de manhã, pensei assim, nada é ficção. Né? Porque muitas dessas histórias podiam ser inventadas para nos trazer um ensinamento. Mas não, essa profusão, essa produção literária dela, nada é ficção, é tudo. Foi vida real. 40 anos depois de Cristo, tem um romance dela, ela é uma das protagonistas. Então, é muito impressionante mesmo. Ela se expôs, né? Também ela foi uma pessoa muito corajosa que expôs a sua vida e as suas outras vidas todas, né? Aí eu fiquei pensando assim, e se a minha vida também um dia eu tivesse que, né? A gente também não é muito diferente, né? Se fosse romancear, sabe lá, os romances e as situações que a gente também já viveu. Não é uma alma que veio, uma heroína mesmo, uma pessoa que conseguiu segurar suas tendências suicidas e tal, mas que é igual a nós, porque nós todos também temos nossos voos,